a música Broinde de Winde, que é do Bob Dylan. Bob Dylan é um jovem que nasceu em 1941, chamado Robert Zimmerman, que ainda nos anos 60, em Nova York, decide sua voz e suas palavras serem sua maior instrumento. Ele viveu Bob Dylan. Com a sua poesia piada e um violão, se tornou a sua voz de uma geração. Suas músicas, como Broinde de Winde, viraram hinos por justiça e paz. Ele continuou surpreender, explorando os ritmos, sempre reinventando. Mas Dylan não gostava de rótulos. Quando todos esperavam um cantor folk, ele pegou uma guitarra elétrica e eletrificou seu som. Foi vaiado, sim, mas abriu caminho para que a música rock também tivesse inteligências e letras profundas. São pura poesia em forma de canção, cheias de histórias e imagens que nos fazem pensar. Bob Dylan é a prova de que a poesia está em todo lugar, nas palavras cantadas, nas histórias contadas, na coragem de lutar e de ser sempre você mesmo. Não importa o que digam, ele é um lembrete de que a arte não tem limites e que uma guitarra pode ser tão poderosa quanto uma caneta. O legado e reconhecimento. O impacto de Bob Dylan vai muito além da música. Suas letras, frequentemente poéticas e multifacetadas, são estudadas em universidades. Em suas obras, o tema de inúmeras análises e interpretações. Ele foi assediado com inúmeros prêmios e honrarias, incluindo 10 prêmios Grammy, o Globo de Ouro, um Oscar e a Medalha Presidencial da Liberdade. A biografia de Bob Dylan é vasta e multifacetada, espalhando a flexibilidade e a profundidade de sua obra. Ele continua a ser uma força revelante de cultura contemporânea, um artista que nunca conformou, o que sempre buscou novos horizontes em sua expressão criativa. Eu vou falar um pouquinho sobre o Prêmio Nobel que ele ganhou em 2016. Ele hoje está com 84 anos, é considerado pela academia como o maior poeta vivo, e ele ganhou esse prêmio Nobel por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana. Porém, tem uma historinha na entrega desse prêmio. Foi anunciado em outubro de 2016 em Estocolmo, na Suécia, porém, só depois de duas semanas é que ele se manifestou, né? Agradecendo o prêmio, dizendo que era difícil de acreditar e que era surpreendente ele ter sido ele o escolhido para esse prêmio. Não bastando ele ter demorado para se pronunciar, ele ainda não compareceu na cerimônia da premiação. Quem foi receber o prêmio foi a Pat Schmidt, que cantou uma música dele lá no evento. Só em abril de 2017, num encontro discreto com os membros da academia, é que ele então ganhou a medalha, o diploma e um bom dinheirinho, né? $900 mil. E aí, um pouquinho mais pra frente, né? Isso aconteceu em 1º de abril de 2017. Só em 6 de junho, então, do mesmo ano, é que a palestra dele, né, falando sobre o prêmio, falando um pouquinho sobre ele, é que é postada na página oficial do Prêmio Nobel. E aí eu tirei um pedacinho da palestra dele que eu achei bem legal, as palavras que ele utilizou. Ele concluiu assim: nossas letras são vivas na terra dos vivos, mas as letras são diferentes da literatura. Elas devem ser cantadas, não lidas.
percorrer até que você o chame de homem? Quantos mares uma pomba branca precisa navegar até que ela durma na areia? Sim, e quantas vezes as balas de canhões precisam voar até que elas sejam banidas para sempre? A resposta, meu amigo, está sendo soprada pelo vento. A resposta está sendo soprada pelo vento. Sim, e quantos anos uma montanha precisa existir até que ela seja levada pelo mar? Sim, e quantos anos algumas pessoas precisam viver até que permitam que elas sejam livres? Sim, e quantas vezes um homem precisa virar a cabeça e fingir que simplesmente não vê? A resposta, meu amigo, está sendo soprada pelo vento. A resposta está sendo soprada pelo vento? Sim. E quantas vezes um homem precisa olhar para cima? Até que ela veja o céu. Sim. E quantos ouvidos um homem precisa ter até que ele ouça as pessoas chorarem? Sim. E quantas mortes serão necessárias até perceber que muitas pessoas já morreram? A resposta, meu amigo, está sendo soprada pelo vento. A resposta está sendo soprada pelo vento. Teve alguns livros dele que foram traduzidos no Brasil também. Eu acho que o mais famoso deles é o Tarântula, né? Foi em 1986, publicado no Brasil. Depois teve Crônicas, volume 1. Primeiro em 2005, depois em 2009, por editoras diferentes. Outro, O Homem Deu Nome a Todos os Bichos, que é o último foi de 2012. Então ele realmente é um artista bem completo, né? Tem livros, músicas, pinturas, muita coisa. E continua nativa, tá aí com seus 84 anos e seguindo. E agora a música. Vai ter jeito, tem que ficar no fio. How many go must a man one time before you go a man? How many souls must one person before she's living themselves? The weather's how many times you must come boyfriend before they fall everything. Yes, oh my friend, you blow me away. Yes, oh, you blow me away. Yes, it's how many fruit getting miles to the sea before it's gone to the sea. Yes, how many wind comes fall before they long to be free. Yes, how many times getting mine to the end. But then there's fire, there's sea. Yes, I'm afraid you blow me out the wind. Yes, so we blow me in the wind. How many times we must remember them before they kill the sky? Yes, it's how many